O idioma espanhol teve uma expansão sem precedentes entre os séculos XVI e XIX, tendo maior sucesso no continente americano. Mas você sabia que o chamado Império Espanhol, em algum momento da história, chegou a exercer controle em lugares tão remotos quanto certas ilhas da Oceania? Mas, devido a diversos fatores, a Espanha perdeu o domínio nesses territórios, fazendo com que o idioma também desaparecesse. Apresentamos a você 7 territórios que já foram parte da Espanha e onde hoje já não se fala espanhol. Número 1. Jamaica. A Jamaica é conhecida por ser o berço do reggae e a terra de seu maior expoente, Bob Marley. O primeiro europeu a chegar nesta ilha caribenha foi Cristóvão Colombo, quando desembarcou em sua segunda viagem às Américas, em 1494, e imediatamente reivindicou a ilha para a coroa de Castela. Esta ilha era conhecida pelos indígenas taínos como Chaimaca, que significa terra de madeira e água, e com o tempo foi espanholizada para o nome Jamaica. Colombo retornou à ilha em sua 4ª viagem em 1503, por causa de uma tempestade que afundou seus navios. Eles foram obrigados a permanecer na ilha durante 1 ano, até que conseguiram sair em 1504, mais adiante, em 1509. João de Esquivel fundou o primeiro assentamento europeu permanente e o chamou de Sevilla la Nueva, na costa norte da ilha. Por volta do ano de 1534, a capital foi estabelecida em Vila de la Vega, hoje conhecida como Spanish Town. Mas o controle espanhol duraria pouco. Em 1655, uma expedição britânica com 38 navios desembarcou na ilha com 8.000 soldados, o que pegou de surpresa uma Jamaica fracamente protegida pelos espanhóis. Diversos conflitos foram travados até que a Espanha perdeu a Batalha de Ocho Rios, em 1657, e a Batalha de Rio Nuevo, em 1658. Foi então que se deu sinal verde para a colonização britânica. Número 2. Palaus. A República de Palau é um estado insular que faz parte da Micronésia, que por sua vez faz parte da Oceania. Acredita-se que essas ilhas foram avistadas pela primeira vez pelos espanhóis em 1522 e mais tarde, em 1565. O arquipélago passou a pertencer à Capitania Geral das Filipinas após a conquista desse país pelo Império Espanhol. Em 1710, foi enviada das Filipinas a primeira expedição jesuíta para evangelizar o local. Mas a missão acabou deixando os padres Jacques de Veron e Joseph Cortil isolados, porque o navio La Trinidad foi arrastado para longe da costa por uma tempestade. Apesar das tentativas de resgatar os padres, depois soube-se que eles foram assassinados e devorados pelos habitantes locais. O arquipélago de Palau passou a fazer parte das Índias Orientais Espanholas. Em 1885, o Império Alemão começou a ocupar algumas ilhas, desencadeando uma disputa entre a Espanha e o Império Alemão. No entanto, após a derrota na Guerra Hispano-Americana em 1898, a Espanha vendeu as ilhas para o Império Alemão no Tratado Germano-Espanhol de 1899, pondo fim a décadas de pretensão espanhola sobre as ilhas. Número 3. Estados Federados da Micronésia. Bem ao nordeste de Papua Nova Guiné, encontramos este estado insular soberano. Junto com Palau, forma as chamadas Ilhas Carolinas, conhecidas por seus numerosos atóis e praias paradisíacas. Os primeiros exploradores europeus foram portugueses em busca das ilhas das especiarias da Indonésia. Posteriormente, no século XVI, chegaram os espanhóis,
que declararam sua soberania e fundaram as colônias de Santa Cristina de Iapé e Santiago de Ponapé. Mais adiante, em 1886, o governador Dom Isidro Posadilho, junto com uma missão militar, incursionaram no que hoje é o estado de Pompei, reafirmando o controle da região por parte do Império Espanhol. Apesar de que a nova administração tentou impulsionar a fé católica e a língua espanhola como língua franca, essas medidas encontraram resistência por parte dos locais, e o pouco conhecimento dos espanhóis sobre a geografia política e o sistema tradicional representaram grandes inconvenientes para criar uma colônia bem-sucedida. Assim como aconteceu em Palau, após a decadência do Império Espanhol e sua derrota na Guerra Hispano-Americana, a Espanha vendeu o território para o Império Alemão em 1899. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Número 4. Guam. Continuando em águas da Micronésia, chegamos à ilha de Guam, que é um território não incorporado dos Estados Unidos. O domínio europeu remonta às explorações do português Fernão de Magalhães, que avistou a ilha em 1521 durante sua viagem ao redor do planeta. Mas ela não foi oficialmente reivindicada pela Espanha. Até 1565, pelo conquistador Miguel Lopes de Legazpi. A partir dessa data e até o ano de 1815, a ilha de Guam serviu principalmente como centro de abastecimento para o chamado Galeão de Manila, que era uma frota que cobria a rota comercial do Pacífico entre o México e as Filipinas. No entanto, pode-se dizer que a colonização espanhola começou por volta de 1668, com a chegada de uma missão liderada por Diego Luiz de Sanvítores e a fundação da primeira igreja católica. As ilhas eram consideradas parte das Índias Orientais Espanholas e do vice-reino da Nova Espanha. Após quase 4 séculos de domínio espanhol, os Estados Unidos ocuparam a ilha após a derrota da Espanha na Guerra Hispano-Americana, em 1898, e finalmente, sob o Tratado de Paris daquele mesmo ano, Guam foi transferida para o controle da Marinha dos Estados Unidos. Número 5. Ilhas Marianas do Norte, junto com Porto Rico, constituem os 2 únicos estados livres associados dos Estados Unidos atualmente. Este arquipélago de 14 ilhas está localizado entre o Havaí e as Filipinas, e junto com Guam formam as chamadas Ilhas Marianas. Por isso compartilham muito de sua história. Isso significa que também foram reivindicadas pela Espanha. Desde 1565 e no século XVII, foram evangelizadas por missões lideradas pelo jesuíta Diego Luiz de Sanvictores. As ilhas receberam seu nome em homenagem a Mariana da Áustria, esposa do rei Filipe IV da Espanha. Ao contrário de Guam, as Marianas também foram vendidas para a Alemanha após a derrota da Espanha na Guerra Hispano-Americana, assim como Palau e os Estados Federados da Micronésia. Cristóvão Colombo chegou à ilha Hispaniola, atual Haiti, em 1492, reivindicando a ilha para a coroa de Castela. E rapidamente fundaram um assentamento La Navidad. Com isso, o território foi incorporado ao Império Espanhol. No início do século XVII, colonos crioulos impulsionaram o comércio informal, o que ia contra o monopólio pretendido pela administração. Por essa razão, o governador Antônio de Osório ordenou o despovoamento da região central e ocidental da ilha para prevenir as práticas comerciais indesejadas. Isso foi aproveitado por piratas e bucaneiros franceses que, pouco a pouco, começaram a se instalar no setor ocidental da ilha, o que depois
foi reivindicado pela França. Isso levou a uma série de hostilidades entre França e Espanha, que finalmente cessaram, com a assinatura do Tratado de Ryswick de 1697, no qual a Espanha cedeu essa parte do território para a França, dividindo a ilha em duas. Número 7. Território de Nootka. Apesar de o Império Espanhol ter conquistado grande parte dos Estados Unidos da América, vamos mencionar uma região menos conhecida, chamada Território de Nootka, que era um antigo território estabelecido na Baía de Nootka, atualmente na ilha de Vancouver, no Canadá. Quando os espanhóis, sob o comando do oficial naval Esteban José Martínez, construíram em 1789 o Forte de San Miguel, para a defesa de Santa Cruz de Nootka, que foi o primeiro assentamento espanhol na Colômbia Britânica. Esse território chegou a compreender o atual estado da Colômbia Britânica em território canadense, e os estados de Washington, Oregon, Idaho e parte dos estados de Montana e Wyoming, nos Estados Unidos. Essa região passou a fazer parte do vice-reino da Nova Espanha de 1789 até 1795, sendo governada a partir da Cidade do México. Essas reivindicações espanholas provocaram confrontos com a Grã-Bretanha, que também tinha pretensões na região, mas terminaram com as Convenções de Nootka de 1790, 1793 e 1794, onde foi acordado uma espécie de convivência bilateral. No entanto, os recém-formados Estados Unidos da América adquiriram os direitos dos espanhóis por meio do Tratado Adams-Onis, assinado em 1819, onde a Espanha abandonou o controle do território e gerou novos confrontos, agora entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, que finalmente foram resolvidos com a divisão da região no Tratado do Oregon, onde foi estabelecido o limite entre o domínio britânico e os Estados Unidos. Isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever neste canal. Também te convido a ativar o sininho para te lembrar quando houver um novo vídeo. Até breve.